recebendo Juliana, coordenadora da AGE de projetos. Estou aqui também com o André, ele é da Anis Contabilidade e a gente vai trazer hoje o feirão dos impostos da AGE. Muito feliz em estar recebendo vocês e eu estou aqui imensamente feliz. Estou aqui agora com Alex. Alex, feliz mais uma vez em estar junto contigo, beleza? Vamos que vamos. E estamos aqui agora trocando as ideias, compartilhando informações, trocando as experiências e vamos bater um bate-papo, né? Que é o que mais importa, é o que é trazer leveza, trazer alegria e felicidade para essa galera que está nos assistindo. Alex, e aí? Bom dia, pessoal. Estamos aqui com Juliana e André. Trouxemos eles justamente para estar debatendo aqui sobre um tema que é muito importante, né, no nosso país, que é a questão dos tributos. E nós aqui queremos entender um pouco mais sobre esses tributos, qual é esse movimento de imposto de carga tributária. A reforma tributária já vem sendo discutida há mais de 21 anos, então acho que é importante a gente entender quais são os impostos que a gente paga, por que a gente paga, né, quais são os produtos ali que a gente paga mais impostos, que a gente não entende muito. Então é um projeto que vem pela CONAGE, todo o país, né? Todos os estados estão e dentro do estado da Bahia, Juliana está coordenando esse projeto. E a gente quer entender quais são as ações que vão trazer esse ano, né? Para os jovens, para os adolescentes, por onde vocês vão começar, quais são os projetos que estão em andamento e... Pode falar, Ju. Perfeito, gente. Olá, tudo bem? Eu sou Juliana Fortunando e recebi aí essa demanda, essa oportunidade, eu vou dizer assim, de estar à frente da coordenação do Feirão do Imposto, né, 2023. Esse feirão que é um evento que acontece a nível nacional. É um projeto que vem da CONAGE e a CONAGE ela é uma associação responsável pela AGE Bahia. Então a AGE Bahia é a Associação de Jovens Empreendedores da Bahia e essa associação ela tem essa função, né, de agregar e de gerar uma conexão aí entre empreendedores, sejam eles jovens empreendedores, né, como diz o próprio nome, ou empreendedores que já estão aí no mercado há um bom tempo, né? E esse feirão ele vem com uma finalidade. Ele vem com a finalidade de trazer conscientização, de trazer esclarecimento e principalmente a educação em relação a esse tema, né? A esse recurso, a palavra veio agora, esse recurso tão importante. Clareza, Isso, justamente porque é algo que faz parte do nosso dia a dia. Isso. Então, assim, uma frase que eu ouvia muito, né, e que eu ainda ouço minha avó fala, duas certezas que nós temos na vida, é que nós vamos morrer e pagar impostos. Então, se isso é algo que já está inerente no nosso dia a dia, para a gente viver, para a gente comer, para a gente beber, literalmente a gente paga imposto para tudo. Por que que não é um assunto amplamente debatido, né? E não é tão popularizado, vamos dizer assim, é aquele famoso eu sei o que é, mas não sei explicar. Sim. Então todo mundo já ouviu falar de imposto, já ouviu falar de tributo, a gente vai falar sobre tributação, sim, né, André? Sim. E aí, tipo, o que é isso? De onde vem? Para que serve? Né? Qual é a minha responsabilidade dentro desse processo? Então, o Feirão do Imposto, ele vem com essa função e a AGE abraça essa causa e nós estamos aí com um processo de levar esse conhecimento. Então, dentro do processo do feirão, a gente vai focar muito na parte de conscientização e educação. Então, aí virão palestras, virão eventos em faculdades, em escolas, para que a gente possa estar abordando esse conteúdo e levando para mais pessoas. Aí eu vou estar explicando um pouquinho como é que vai acontecer, tudo direitinho, mas eu sou apenas a coordenadora, junto com o Alex também, que está coordenando junto comigo. Obrigada, Alex, pela parceria. Sem você, ó, não seria possível eu dar conta nisso. Ó, coraçãozinho, tal. E aí, mas eu trouxe aqui, a gente fez questão de trazer um especialista, que é o André. André é contador e para que uma pessoa que sabe mais de imposto, de tributo, do que o André, que é especializado nisso. Então o André vai trazer aí um pouco sobre esse conhecimento do que é imposto. E eu vou falar um pouquinho sobre a condução, como é que vai acontecer o feirão aí, convidar o pessoal para estar participando ativamente aí com a gente. Legal. Vamos lá, André. Vamos lá, André. Se apresente. Olá, galera, tudo bem?
bom dia. Meu nome é André Coelho, sou contador. Então, estamos aqui para conversar sobre impostos de forma clara, transparente, né, que vocês entendam sobre esse assunto muito importante no nosso país. Né? Muita gente fala de tributos, tem muito imposto, tem muito tributo, mas o que é isso? Qual o impacto disso no consumo, por exemplo, que é algo muito discutido. Né? Então, a gente está aqui para conversar de forma clara, fácil, objetiva, de forma que todos nós venhamos sair daqui com outro pensamento sobre o que é imposto, o que é tributo, né, sobre o impacto na sociedade. Estamos aqui para conversar de forma leve sobre esse assunto que é tão, né, debatido. Né? Muito legal. Então, vamos lá. Para abrir, André, eu tenho uma dúvida que eu acho que é muito comum entre nós brasileiros, né? Que é a questão do a questão do imposto dentro dos combustíveis. Então hoje a nossa gasolina estava batendo de média 7, 8 reais, hoje já está em 5 e pouco. Então dentro desse valor, qual é o imposto tributário que eu pago na bomba de combustível ali, por exemplo? Eu encho meu tanque, 200 e pouco reais. Para onde é que vai o meu dinheiro? Sobre o combustível, que o colega Alex falou, nós pagamos 61% de tributos. Sobre o preço do combustível, 61% são tributos. Então, assim, é um valor, uma margem muito relevante, né, sobre o que a gente paga. E isso impacta no nosso dia a dia, não tem como. Precisamos nos locomover para ir para o trabalho, para levar o filho na escola, né, precisamos daquela verdura no mercado, que isso acaba impactando. Né? O vendedor ele precisa levar aquela verdura no mercado para a gente comprar aquele tomate, aquela cebola. Então, isso também impacta aquele valor. Então afeta de forma de cadeia, né, no consumo no nosso país. Então, dentro dessa margem de tributação, temos o ICMS, o PIS/COFINS, por exemplo. Né? Então, assim, é uma margem relevante. 61% sobre a gasolina, realmente é uma margem que impacta muito no nosso país. E é um assunto muito discutido, o combustível, né? Desde o ano passado, que teve uma redução da base, então é algo muito discutido, todo mundo vem sempre, a gasolina só aumenta, ela aumenta às vezes R$1 e diminui 2 centavos, aí a gente fala, pô, antigamente R$30 você sai da reserva, né? Hoje em dia R$30 você não sai nem da reserva. Sim. Você coloca, bote R$30, você não sai da reserva, você precisa de uns 50, então mudou muito. Eu lembro que antigamente a gente acabava indo no posto, né, tinha lá, né, álcool 0,38 centavos, menos de R$1. Quando o combustível ultrapassava R$1, a gente achava aquilo ali um absurdo. Hoje você tem até medo de chegar no posto, né? Com certeza. Ou quando você fala assim, o tributo, ICMS, tal, fala um pouco aí exatamente para que serve o tributo. O que é o tributo? O tributo é todo o valor arrecadado pelo Estado. Né? O tributo é todo o valor arrecadado pelo Estado. Por exemplo, quais são os tributos? Temos 5 tipos de tributos. O tributo, todo o valor arrecadado pelo Estado. Então temos 5 tipos de tributos. Os impostos, que é o que a gente acabou de falar aqui sobre a gasolina, por exemplo. Temos as taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsório, que é previsto na Constituição, por exemplo, que eu vi lá na década de 90, Fernando Collor confiscou lá, lembra? Então temos o empréstimo compulsório e as contribuições especiais. Então temos 5 tipos de tributos. E sobre os impostos, é o que a gente está falando aqui sobre o consumo, né? Sobre o CMS. Então qual a importância dos tributos na sociedade? O governo é como se fosse uma empresa. Ele precisa de recursos, precisa de dinheiro para fazer sua atividade, sua operação. Então, o Brasil é como se fosse uma empresa. Ele precisa de recursos. Somos os principais contribuintes dessa empresa. Nós contribuímos com os nossos impostos. E esses impostos vão para onde? Qual o impacto dos impostos? Os impostos, com esses impostos, o Estado ele faz as políticas públicas. Ele investe em áreas como saúde, educação, cultura, infraestrutura, segurança. Então, uma coisa importante de entendermos é desenvolvermos a consciência que somos os principais contribuintes do Estado e cumprimos a função social quando pagamos impostos. Os impostos, sabemos que ninguém gosta de pagar imposto.
Como falou minha amiga Juliana, né? Você tem duas certezas, né? Ninguém gosta de pagar impostos. E não é opcional, né? Você não pode escolher, eu não vou pagar. A legislação fala que é algo compulsório, né? Ninguém gosta. Mas é importante a gente entender para onde vai, qual o impacto, que a gente entende isso de uma forma mais leve. Por quê? Quando recolhemos os nossos impostos, estamos fazendo uma função social. Porque se os impostos, se os tributos, né? Temos 5 tipos de tributos, os impostos são um deles. Se os tributos têm um impacto direto na sociedade e recolhemos os nossos impostos sobre esse celular, por exemplo, sobre esse copo, estamos cumprindo a função social também. Quando a gente precisa ir para o hospital, a gente vai ter aquele atendimento, segurança, infraestrutura. Claro que se esses recursos administrados de forma correta, né? Então, o importante é desenvolvermos essa consciência fiscal. Uma das coisas, eu sou bem leigo em questão de imposto, e uma das coisas que eu vejo muito no jornal se falarem, principalmente aqui em Salvador, né, para a população mais carente, é referente ao gás de cozinha. É uma briga muito diária, assim, que as pessoas reclamam bastante de falar. O gás de cozinha tá caro, eu não tenho mais condição de comprar, o que eu recebo no auxílio não dá para comprar um gás de cozinha. E às vezes as pessoas comentarem que vai voltar para a era do fogão a lenha, né? Então é uma realidade que acontece aqui na cidade de Salvador. E aí, qual é a sua visão referente a essas tributações? Sobre o gás de cozinha, como meu amigo Alex comentou, é pago 34% de tributos. Então realmente cresceu muito o valor do gás de cozinha. Antigamente o gás de cozinha era R$50, aí foi para 60, foi para 70. Hoje em dia está em 110, né? 120 reais. Então realmente é um impacto. Nós precisamos cozinhar, precisamos comer. Então é um impacto direto. Não só o gás de cozinha, o gás, como combustível. Eles têm impacto direto na nossa vida, no nosso cotidiano. Então o que a gente pode pedir é que as autoridades elas reduzam essa margem de tributação, porque isso tem impacto no nosso dinheiro. O salário mínimo hoje é 1.320. Se o gás ele dura em torno de 2 meses, então você tem já uma redução do seu salário. Então a gente precisa de gás. Depende da família, que tem família que não dura nem 2 meses. Geralmente lá em casa mesmo por mês. Se cozinhar muito feijão, por exemplo, né? Muito feijão. Depende do tamanho da família, né, da estrutura que essa família tem. E isso que você trouxe é muito importante, e inclusive é um dos temas que a gente leva, essa palestra, a gente vai fazer uma palestra, né, numa escola pública, que a AGE vai levar para dentro do feirão, exatamente para poder trazer essa conscientização para os mais jovens. Porque nós que somos já, vamos dizer, adultos, né? Nós que já temos essa responsabilidade de maneira direta. Eles contribuem, acabam contribuindo, só que indiretamente. Mas nós que temos essa responsabilidade, nós que sabemos, né, que temos que pagar e que vamos fazer isso, a gente não tem tanto conhecimento e acaba negligenciando algo é muito importante, principalmente na questão do acompanhamento desses recursos. Então o feirão ele vem com essa função de chamar atenção para isso, né? O André trouxe aí agora a questão de você ter um acompanhamento, de se ter uma gestão adequada, né, apropriada desses recursos. Só que será que os responsáveis estão fazendo a gestão? Será que realmente esse valor do imposto ele realmente não está sendo um valor excessivo, um valor muito alto para a realidade da família brasileira? Então, são questionamentos que a gente leva e que a gente traz essa conscientização e garante que desde jovem, esse aluno, né, que vai estar assistindo as aulas com a gente, esse jovem, ele vai estar ali tendo acesso à informação para que ele possa pensar até mesmo na hora de escolher
quem é que ele vai colocar para fazer a gestão desses recursos, né, que é através do voto. Então a gente vai trazer informação, vai trazer a conscientização e despertar através desse trabalho que o feirão traz. Então a gente está com um projeto, o André que vai fazer essa palestra, inclusive eu fiz questão de falar, ele, cara, na hora que você for fazer a palestra para a galera do adolescente, coloca uns termos que sejam mais fáceis. Eu ainda perguntei, eu falei, cara, ó, eu vou dizer para você, a Alex falou, né, declarou aí publicamente, eu também sou uma pessoa leiga, totalmente leiga, mas não porque não porque o acesso à informação tá aí, é por falta de interesse mesmo. Isso. Mas o que eu pedi para André para ele colocar é tipo assim, desperte nos alunos que é importante a gente despertar na pessoa o porquê que é importante ela saber. Porque assim, tem muita coisa que é importante a gente saber, mas também por que é importante a gente saber disso. E aí é a gente trazer essa questão do porquê que eu preciso saber qual é a minha responsabilidade enquanto cidadão, o que é que eu posso fazer, quais são as ações que eu posso adotar para que eu possa melhorar isso e que também para que eu possa fazer uma gestão. Porque você fazer gestão de quanto você paga de imposto, enfim, é importante que você tenha esse conhecimento. Isso. Então, o nosso foco é levar. Então, a AGE, ela vem com essa função de trazer para a população. A gente vai fazer uma palestra bem grande também na UFBA, que é um público jovem, na faculdade Unirui, que também é um público jovem que está lá. Tudo bem que tem a galera que é mais, né? Mas eu falo comigo, a gente acaba fazendo uma outra graduação, uma coisa ali no caminho, só que é majoritariamente formada por jovens, e trazer para essa galera, por que é importante, por que eu tenho que saber, por que eu tenho que acompanhar e como eu posso, através do conhecimento, fazer uma gestão e entender como é que eu posso reduzir aqui meu imposto. Um outro ponto que a gente vai trazer muito dentro das ações do feirão, dia 24 nós temos uma palestra no Sebrae, essa palestra é aberta. A palestra da UFBA também, gente, ela também é aberta. Tem inscrição no... Essa da UFBA é dia 24? Não, a da UFBA é dia 17, vai ser pela manhã. O link de inscrição tá lá no Instagram da AGE Bahia. Então, só vocês entrarem lá, a AGE Bahia tem lá toda a divulgação, todo o cronograma. E aí, no dia 17, nós vamos fazer uma ação do Feirão do Imposto. E é aberto. Então, se eu posso ir, eu posso obter esse tipo de informação e que isso vai melhorar a minha vida, por que não? Até mesmo porque, como a AGE, ela é uma associação voltada para empreendedores, nós, obviamente, vamos falar dos impostos no relacionamento com a pessoa física, mas também nós vamos trazer informações e trazer orientações para o próprio empreendedor, para que ele possa entender como é que eu posso garantir que essa tributação não vai gerar tanto impacto, né, dentro do meu negócio. Será que eu estou cadastrado Aí você que vai entrar nessa parte aí, né? Será que na hora que eu fiz o cadastro do meu MEI, eu cadastrei lá no... Como é? No certo, para poder, que eu fiz direitinho, para poder não vir uma tributação incorreta, acabar pagando por uma coisa que não é aquele trabalho que eu estou fazendo. Então, informação é muito importante para isso. Então, gente, como eu falei, eu sou leiga, eu sei que tem isso, mas eu não tenho assim tanta propriedade para falar, mas os nossos especialistas, assim como o André, vão estar lá nas palestras falando sobre isso. Deixa eu só acrescentar aqui. Eu sou jovem, né? Sim, e eu saí do colégio, eu tenho 6 anos de idade. Então, na minha base escolar, eu nunca tive esse acesso a imposto. Você estuda história, geografia, matemática, química, tudo em inglês, caí na faculdade de administração, mas nunca tive acesso a imposto nenhum. E aí, eu também não era interessado em saber, não queria saber de imposto de nada. Aí tive a experiência de ter uma cozinha industrial. E aí dentro da cozinha, eu montei a cozinha, mas a gente nunca parou para estudar como é o imposto tributário dessa cozinha. E aí o que foi que aconteceu? A gente começou a faturar, o imposto era bem alto. Então, por exemplo, eu pagava de imposto mensal R$5 mil, R$5.050 de imposto. E aí o que foi que aconteceu? Quando eu comecei a perceber que fazer a conta no papel mesmo, que a minha receita ela não tinha condição de eu pagar aquele imposto, você acaba não conseguindo pagar. Porque você paga o seu fornecedor, você paga, né, seus funcionários, sua equipe, aí tinha 12 pessoas,
ou você paga um imposto. Resultado, a gente acabou embolando, né? Entrou numa bola de neve ali com o Simples Nacional. Natural, né? Ficou ali devendo mais ou menos 30 mil reais de imposto. Por quê? Por causa de uma falta de orientação básica do início. Então esse assunto é um assunto muito importante, que às vezes a gente acha que não é, acha que é alguma coisa vaga, ou que não é comigo, mas é muito importante sim. Eu vi isso na Tora, fui obrigado a parar para ver mesmo, e assim, o imposto que eu pagava era muito grande. E talvez se eu tivesse essa visão inicial de que aquele negócio, o imposto era tão alto, e ver formas até de diminuir, não sei, então eu também nem entraria nessa enrascada. Então eu acho assim que deve ter projeto dentro das escolas para os adolescentes, para eles começarem a entender a importância dos impostos tributários, para justamente não cair no que eu, hoje, graças a Deus, eu pago R$1.000 de imposto. Então bem menor, mas acho que é importante. Isso que o Alex falou e o que a Julie ela comentou aqui é muito importante nas empresas, né? Todo mundo empreende, né? Quer empreender, tem um sonho, e o que o Alex falou aí é sobre escolher o regime de tributação. Temos regimes de tributações: Simples Nacional, lucro real, lucro arbitrado e lucro presumido. Então, o que o Alex falou é sobre você fazer um planejamento tributário, você analisar qual anexo você está do Simples Nacional, ver em qual faixa você está, fazer um planejamento tributário numa média de faturamento, quanto é que você vai pagar ali no ano, para você se planejar. Você sabe que naquela nota de receita que está entrando, você já vai pagar tantos por cento de impostos. Por exemplo, o anexo 3, a primeira faixa é 6%. Então eu já vou saber, olha, faturei R$1.000, 6% é impostos. Então realmente é algo que é uma pedrinha no sapato de muitos empreendedores no Brasil, e que é uma informação importante. A gente acaba empreendendo e muitos acabam indo, fazendo suas operações, né? Fazendo as operações, seguindo e não param um pouquinho e pensam, cara, quanto é que eu estou pagando de impostos? Qual a faixa que eu estou? Será que eu estou no regime de tributação adequado para a minha empresa? Então isso é realmente uma reflexão importante para que você seja tributado de forma justa. O problema não é ser tributado, é ser tributado de forma justa, é um planejamento tributário. E como a Julie falou aqui muito bem, o projeto Age, ele quer isso, trazer essa consciência. Muitos jovens nas escolas já estão sonhando em empreender, em ter seu próprio negócio. Então eles já vão sair da escola com aquela mentalidade de, olha, interessante isso realmente vai impactar diretamente no meu negócio. O meu negócio eu não preciso só vender. E o que eu vou pagar? Quanto de impostos? E a formação de preço? Eu vou vender aqui essa bicicleta. É R$500 que eu vou vender essa peça da bicicleta, por exemplo. Mas será que não seria necessário vender por 600? De acordo com minha margem? Então realmente é um assunto muito importante. O papel do contador é esse, conscientizar, né? E o papel da AGE nesse projeto é trazer essa consciência para os jovens, que queremos jovens empreendendo também, né? Procurando seu espaço. Que legal. Exato. Ô André, aí me tira uma dúvida. Dos 4 tributos que a gente tem, dos quatro regimes que a gente tem, aí você faz uma análise de acordo com a atividade da empresa, com o faturamento da empresa, com quantidade de funcionário. Como é que é mais ou menos feito essa análise para você trazer para o empresário, trazer para o nosso público? Pronto. É analisar a atividade da empresa, que é o que analisamos o KENAI, de atividade do negócio. Por meio do KENAI, vamos saber qual anexo do Simples, por exemplo, o regime de tributação que o colega Alex tinha no seu negócio, né? Então, através do seu anexo, vamos ter faixas. De acordo com essas faixas, vamos ter alíquotas. Então, temos que analisar o KENAI de atividade dessa empresa. Qual o KENAI de atividade que eu vou pegar? Será que esse KENAI aqui, qual anexo é? Será que esse KENAI aqui é anexo 5? Será que é anexo 3? Será que esse anexo aqui tem um impacto no funcionário, por exemplo? Então, realmente, analisar o KENAI, atividade da empresa, o anexo e planejar. Analisar as faixas, ver o faturamento. Então, realmente é uma análise que o contador ele desempenha esse papel de analisar junto com o empreendedor para saber para onde você quer ir, né? Que o empreendedorismo é você tá num barco, no mar ali, que às vezes é bem tempestivo, bate umas ondas assim,
e você precisa se segurar para você não cair, né? Então, é mais ou menos isso. Exato. E em relação ao que você falou, né, sobre jovens, muitos jovens estão querendo empreender de fato e é um conhecimento muito importante. Através do feirão, né? Na verdade, que antes eu não tinha essa preocupação, eu vim começar a estudar, porque como é que eu vou coordenar um projeto do qual eu não tenho a mínima noção? Hoje eu ainda continuo leiga, porém eu continuo uma leiga um pouco mais informada. Não tenho conhecimentos técnicos, porém eu já tenho noção da importância aí de como buscar essas informações, esses conhecimentos. E assim, eu trabalho com jovens, né? Fora da AGE, eu tenho a Fortunando, que é uma escola de desenvolvimento de mentalidade empreendedora para jovens. Então, eu ensina exatamente aos jovens que estão querendo empreender a como dar o primeiro passo, né? Então trabalha assim na parte da mentalidade primeiro, que é muito importante, e depois na parte prática de como empreender, como criar um projeto de negócio, Canvas, aquela parte inicial. E assim, eu não falava sobre imposto. E eu até estava conversando com o André, e o André trouxe esse exemplo para mim, o Alex, trouxe esse exemplo para mim de que, poxa, eu fui tributado e para mim foi bem impactante e tal. E eu lembrei de uma frase que muita gente fala, que é assim, pagar imposto é dar dinheiro pro governo. Só que aí é bem natural que as pessoas pensem dessa forma, porque elas não sabem para que é que serve e não sabem como é que pode fazer para poder estar dentro da faixa de tributação correta. Enfim. Então é muito importante. E aí a gente vai levar para dentro do feirão, a gente tem um cronograma, eu vou passar esse cronograma aqui, né, para que as pessoas que assistam elas possam saber e buscar se inscrever para esses eventos, para ter esse tipo de conhecimento, principalmente a galera que está pensando em empreender ou que já empreende e já passa por essa questão que o Alex trouxe aqui relacionado. Eu comecei a empreender e aí quando eu fui ver o imposto, foi bem impactante para mim e aí acabou que eu não paguei. Como é que eu resolvo? Então, nós vamos ter algumas ações, né, do feirão do imposto 2023 pela AGE Bahia. Só um ponto. Fala um pouco sobre a AGE. Claro. Fala um pouco sobre a AGE. Né? A gente falou muitas vezes sobre a AGE, mas eu acho que a gente pode dedicar um pouco de tempo para explicar para as pessoas o que é a AGE. Com certeza. Eu acho que é uma associação maravilhosa, o qual já fiz parte. A vida de vocês aqui motivou a gente a voltar a participar. Então, nosso RC Tal que vai estar presente na AGE, assim como a nossa empresa Recalda Seguros também. Com certeza. Eu falei um pouquinho sobre a AGE no começo, né? Que a AGE ela é uma associação de jovens empreendedores. Então, o foco da AGE é exatamente acolher, apoiar, orientar e gerar uma interconexão com foco em crescimento desses empreendedores. Um diferencial para esse ano especificamente, para essa gestão, é que a AGE está vindo com uma gestão totalmente feminina. Então, Juliana, mas quer dizer que quando era masculina, a AGE era... Não é questão de gênero, é porque essa gestão, por ela ser feita por mulheres, ela está vindo toda com mulheres, ela está vindo com um olhar de mais cuidado, e as ações, elas estão vindo muito na questão assim de sanar dores, de acolhimento mesmo, de entender o que está acontecendo, né? E a Alana Salles, a Alana Elias, a Jaque Oliveira, que são presidente, vice-presidente e diretora financeira aí nessa ordem, são pessoas extremamente competentes e capazes que estão aí fazendo uma gestão que é AGE na era 5G, né? Justamente voltada para trazer, atender pontos dos empreendedores que já eram pontuados e a gente está buscando atender isso nesse momento. Então, assim, é uma honra fazer parte. Eu, enquanto mulher, me sinto muito bem representada. Fui convidada para assumir essa cadeira aí de coordenadora de projetos dentro da área da diretoria de projetos e inovação. E, assim, o meu foco é exatamente levar essa questão da educação empreendedora. Então, a gente está com a AGE tem essa visão de levar para empreendedores e também de formar novos empreendedores. Por isso que existe esse projeto do AGE nas escolas, que aí a gente vai levar essa educação empreendedora para jovens já dentro das escolas, para mostrar para os jovens de que é possível, é capaz, existe uma forma e que não precisa primeiro começar sozinho, porque de um modo geral, né, a maioria dos empreendedores eles começam sozinho, não tem muito apoio, né, e aí às vezes tem até um sócio, mas ainda assim aquele sócio, né, aquela pessoa, aquele sócio, eles estão
meio que só eles dois nesse universo que precisa ser desbravado do empreendedorismo. E aí a AGE ela vem com essa função de criar uma rede de apoio, de suporte mesmo para que o empreendedor venha crescer. Tá? E o feirão, ele vem com essa função de contribuir tanto com a sociedade quanto também para os empreendedores. E aí a gente tem aqui um cronograma que eu vou trazer. Então, gente, a AGE, né, podem seguir lá no Instagram, AGE Bahia. Lá vocês vão ter todas as informações, podem mandar o direct. A gente faz questão de explicar, de mostrar o que é. Temos essa rede aí que já tem mais de 200 associados inscritos, e você pode vir e fazer parte e crescer. Essa é uma oportunidade aqui que foi criada pela AGE, né? Da gente estar aqui, né? Do Alex tá gerando essa conexão com a R Caldas, que é essa empresa incrível que com certeza tem muito a agregar e vai voltar para a AGE, né? Então, já vieram, já foram lá, já vão voltar, né? E assim, para vocês verem que realmente tem um poder muito grande na conexão. Na questão do networking, e a AGE ela promove isso muito amplamente, tá? Então a AGE também promove eventos de conexão e oportunidades de networking, de você conhece pessoas, e essas pessoas com certeza elas vão ajudar você dentro do seu negócio, tá? E voltando agora para a programação, nós temos aí um evento que vai acontecer no dia 15, é a live que a gente vai fazer no Instagram com a doutora Carla Fabiani. Ela é advogada, administradora advogada, especialista em tributação. E a live é como conhecer sobre impostos facilita a sua vida, tanto numa visão de pessoa física quanto na visão para o empreendedor. No dia 16 a gente vai estar nas escolas, né? Eu e o André. Esse projeto ele é um projeto de empreendedorismo, e aí a gente vai levar empreendedorismo e com impacto de sustentabilidade, já que é uma das missões da AGE. A gente está focando nessa questão de levar para os jovens, né, essa questão do empreendedorismo focado em sustentabilidade, e a gente vai aproveitar que a gente já tem esse projeto em andamento, e sim, vamos incluir a parte de tributação, onde o André vai estar aí começando no Colégio Rotary, que fica em Itapuã, e aí a gente vai expandir para outras escolas, já tem escolas aí na programação. Dia 17 vai ter essa palestra da UFBA, então é um circuito de palestras, são 3 palestras que vão acontecer. A primeira vai ser com a professora Neila Almeida, imposto no meu dia a dia, o que eu tenho a ver com isso? Então é aquela parte de conscientização, de você entender qual é a sua parte enquanto cidadão no imposto e como esse imposto impacta no seu dia a dia, porque é diário. Outra palestra é planejamento tributário na prática, que foi exatamente o que o André trouxe aqui. E quem vai fazer essa palestra é o Álvaro Pereira, que inclusive foi indicado pelo André, então assim eu tenho total confiança no trabalho dele. E uma outra palestra vai ser a importância do empreendedor saber quais tributos paga. Nossa, isso é muito importante, porque casa exatamente com o depoimento que Alex trouxe e a importância que o ressalto que André trouxe em relação ao conhecimento do empreendedor sobre os impostos que eles vão pagar. Aí no dia 24 a gente vai ter um evento na Nassau, que fala sobre conscientização sobre impostos e suas finalidades, para a gente também ter esse conhecimento. As palestras do Sebrae, que vão acontecer no dia 24, importância dos impostos para a sociedade, desafios do planejamento tributário, que vai acontecer com o Dr. Rodolfo Magalhães, e a gente vai trazer também para o Sebrae a mesma palestra da importância do empreendedor saber quais tributos pagam, porque a gente vai fazer o mesmo tema na UFBA, que é um público diferente, e no Sebrae, que é um outro perfil de público, para você ver como é um tema muito importante. A gente vai estar levando ele para todos os lugares. E assim, eu vou me estender um pouquinho, porque eu vou falar um pouquinho sobre o dia D, né? Na verdade, eu não vou falar sobre o dia D, eu vou deixar a Alex falar sobre o dia D, que vai ser no dia 27, e no dia 29 a gente vai fazer aí as ações de encerramento. Por favor, Alex, fale um pouquinho sobre o dia D. O que é o dia D dentro do Feirão do Imposto da
mensagem. Antes de passar para Alex, rapaz, ô Juliana, quanto projeto é esse? Rapaz, quantas? Você vê, Rapaz, eu anotei aqui rapidão aqui, ó. Dia 15, dia 16, dia 17, é quase todo dia, né? 19. E é só sobre imposto, né? É Só sobre imposto, sobre tributo, é tropa de elite mesmo, né? É enriquecedor. É porque o Feirão do Imposto é uma ação que ocorre durante todo o mês de maio. E é um evento que acontece em nível nacional. Então, se você observar, em todas as cidades que tem associações como a AGE, por exemplo, aqui é a AGE Bahia. Okay. Então, existe a AGE Maranhão, existem outras AGEs no Brasil que estão implementando durante todo o mês de maio. Por isso que a gente está fazendo essas ações aí durante todo o mês de maio. Massa. A expansão de consciência mesmo. O dia D é o dia que a gente faz uma ação maior, né? Então tá tentando fechar uma parceria com um posto de gasolina, um posto de combustível, para trazer justamente a conscientização que o André falou. Trazer o preço. Quanto é o etanol sem imposto e com imposto? Quanto é, por exemplo, você vai no mercado hoje, no atacadão, quanto é que você está pagando o preço do feijão, do açúcar, do arroz, com imposto e sem imposto? Para as pessoas elas terem noção de quanto é que está sendo pago de imposto, a partir daí ela trazer a conscientização e cobrança dos nossos governantes. Então o dia dele é muito importante justamente por conta disso, tanto que a gente tenta ver até com as emissoras para a gente transmitir isso, essa mensagem, alcançar o número máximo de pessoas. Eu não tenho uma dúvida aqui, que eu acho que é uma dúvida que eu já vi na internet, alguns vestígios, e aí fica naquela dúvida. Nota fiscal, ela é obrigatória, a empresa ela fornecer essa nota fiscal, e quando eu cobro a nota fiscal, por exemplo, ao posto de combustível, eu tenho uma cobrança maior, e enfim, é uma pergunta de um leigo mesmo, né? Não, é importante, né? Quando você pega, a nota fiscal é obrigatória, ou cupom fiscal, quando você compra uma mercadoria, ou na gasolina, no posto de gasolina. Então, assim, quando você faz isso, você faz com que a empresa que está te vendendo aquele serviço, ela não venha só negar, por exemplo. Ao você cumprindo a sua função novamente como contribuinte, porque aquele recurso que aquela empresa, por exemplo, ela não emitindo nota, olha, vou vender para você esse serviço, sem nota é mais barato. Com nota, então certo é que ela emita a nota, nota fiscal, ela é obrigada a emitir essa nota fiscal, que ela vai recolher impostos para a Receita Federal. Por sua vez, vamos ter um impacto disso na sociedade, vai para a saúde, educação, cultura. Então, e que essa empresa, ela faça o planejamento tributário que ela também pague de forma justa. Então, são dois lados. Então, tem um lado do contribuinte e tem um lado também do empresário, que realmente ajuda muito, né? Dá emprego. Então, tem dois lados. Uma pergunta aqui de uma das pessoas que estão assistindo. Qual a importância do planejamento tributário? Obrigado aí, Vladson, pela participação. A importância do planejamento tributário é você não jogar recursos fora, digamos assim, de forma fácil. Porque a empresa ela tem recursos, ela tem um caixa. Então, quando você não faz um planejamento tributário, por exemplo, você pode acabar pagando num regime de tributação que você não deveria estar. Ou, por exemplo, também, no caso de multas, tem empresas que por não ter uma contabilidade, por não acompanhar, não fazer esse planejamento, esse acompanhamento tributário, pagam multas. Como o colega falou, Alex, né, chegou a ter 30 mil de impostos em abertos. Esses impostos têm multas e juros. Isso é o quê? Multa e juros para a empresa, para o empresário, para o empreendedor, é recurso indo embora. Então, quando você tem um planejamento tributário, um acompanhamento fiscal da empresa, você evita que você desperdice recursos, desperdice dinheiro da emprisa, que por sua vez vai ser revestido na operação, para pagar os funcionários direitinho, o crescimento. Então, realmente, muito obrigado pela pergunta, por participar aí. E realmente é importante ter esse planejamento, para que você não desperdice recursos que são tão importantes para o crescimento, como a Júlia bem comentou, da empresa e para gerar empregos. O que é que você poderia compartilhar para a gente referente a um impostômetro? O que é que tem disso? O impostômetro, ele é uma ferramenta desenvolvida pela Associação Comercial de São Paulo. É muito legal essa ferramenta. Tem um site do impostômetro. Ele nos mostra quanto de tributos estão sendo arrecadados no Brasil em tempo real.
Por exemplo, o Brasil até o momento, desde o início do ano, já arrecadou 1 trilhão. 1 trilhão de tributos. Tem uma pesquisa pelo IBPT que diz que o brasileiro ele trabalha em torno de 5 meses do ano para pagar impostos. E essa ferramenta, o impostômetro, que meu colega Rodrigo comentou, nós podemos ver lá quanto de tributos estão sendo pagos no Brasil, quais são os impostos sobre a renda, sobre o consumo, podemos ver lá por categoria, podemos ver a margem de tributação, quanto é que eu estou pagando sobre o gás de cozinha, quanto é que eu estou pagando sobre a gasolina, quanto é que eu estou pagando sobre a carne, que eu preciso me alimentar, quanto é que eu estou pagando sobre o frango, ou sobre o videogame, ou sobre o cigarro, por exemplo, que o próprio governo ele tributa 83% o cigarro, uma forma de desestimular o consumo. E é importante esse desestimular esse consumo, no sentido de que isso vai fazer com que tenha mais despesas na saúde. Então é muito importante essa ferramenta, o impostômetro, para a gente ter consciência dos impostos, do que está sendo pago, qual a margem de tributação. É um site que tem muitas atualizações, muito bom a gente estar acompanhando, tá vendo onde estão indo o nosso dinheiro. Acho que um dos assuntos mais polêmicos que está tendo nas redes sociais hoje é em relação à taxação que está tendo, né, da Shein. Não fale não. Então, não sei se você viu ver. Tá todo mundo comentando, eu ainda não entendi, então eu queria que você deixasse claro pro pessoal sobre a taxação, porque o Lula botou, depois o Lula tirou, tá uma confusão no Instagram, todo dia tem alguém postando que foi taxado, que comprou o produto meio de R$50, foi taxado. E tá uma confusão na internet, não é verdade? Um absurdo. E aí tá aquela coisa, mas aí eu ainda não tive a oportunidade de ouvir de um especialista que entende, né, sobre o assunto, e eu acho que essa oportunidade que a gente tem aqui. Olha, o que acontece sobre esses varejistas asiáticos, né? Todo mundo compra algo da Shein, da AliExpress, da Shopee. Então realmente, e nesse momento eu vi muita gente dizendo, eu vou comprar logo 10 pacotes, logo vou correr para comprar porque vão me taxar. Então o que acontece? A tributação sobre importação, ela sempre existiu. Mas qual foi o problema que está sendo discutido pelo Estado? O que acontece? Alguns varejistas asiáticos estão se passando por pessoas físicas para vender para o Brasil. E o que é que acontece? Há uma isenção de compras de até $50, aproximadamente R$250. Há uma isenção. Então, olha, até esse valor não vai ter taxação, não vai ter imposto. Mas o que acontece? Empresas varejistas asiáticas estão utilizando dessa brecha, digamos assim, para que tenha essa isenção, porque essa isenção é venda de pessoas físicas para pessoas físicas, para o consumo do brasileiro. O brasileiro compra um relógio, compra um carro de brinquedo, enfim, compra um negocinho e tal. Então o que acontece? Eles se utilizaram de uma brecha, digamos assim, de forma errada, para se aproveitar dessa isenção. E aí é o que está sendo discutido administrativamente, para que venham a conversar com essas empresas lá, para que venham punir quem está usando essa brecha, porque isso afeta os nossos empresários, o nosso varejo local do Brasil, porque é uma concorrência desleal. Por que a concorrência desleal? Porque o varejista ele usa de uma brecha lá para vender para cá, se utilizando que a pessoa física sendo jurídica, e não paga imposto. E o varejista local do Brasil, que está aqui dando emprego para o nosso povo, ajudando, ele é acometido por essa concorrência desleal. Então tá esse impasse, a tributação ela sempre existiu, veio à tona agora por conta do volume. É observado que nos últimos anos muita gente tem comprado, né? Olha, você conhece o AliExpress, você conhece a Shein, você conhece a Shopee e vai se multiplicando. Oh, você nunca entrou na Shopee não? Entre lá, compra aquela pulseira do relógio, tá um precinho bacana. Né? Então é algo que sempre existiu, porém agora tá uma demanda muito grande que o Estado ele tá observando isso. E inclusive tem aquele propaganda do Jack Chan, né? Todo mundo é fã do Jack Chan. Ele fica lá dançando e lutando e tal. Então realmente
Então sempre existiu. Então a mídia, a internet, ela enlouqueceu. Olha, vai cobrar, não vai cobrar, compra logo que vai taxar. Mas sempre existiu, porém estão utilizando de uma brecha, que eles são pessoas jurídicas. Eles não têm essa isenção de pessoa física para pessoa física, que compramos para o consumo, né? O correto é nós brasileiros comprarmos para o consumo, para o uso. Então eles usam dessa brecha e afeta a nossa arrecadação. Entendi. Que por mais uma vez a arrecadação impacta na sociedade. Aproveitando aí o embalo, quando você fala assim, os tributos pelo consumo, qual é o ranking aí comparando com os outros países? Perfeito. O Brasil é um dos países que tem mais tributos sobre o consumo. É 43% de tributos sobre o consumo. É algo que está sendo muito discutido até nessa reforma tributária, porque esse consumo atinge o nosso bolso. Porque o trabalhador que ganha um salário mínimo, ele vai pagar no saco de feijão o mesmo que uma pessoa que tem uma condição financeira muito melhor. Então isso é justo? Então realmente o consumo é uma carga tributária muito alta e que afeta o bolso da gente. A pessoa precisa comprar um saco de feijão com salário mínimo, por exemplo, enquanto um empresário bem sucedido, que bom, mas ele tem uma renda, ele tem um poder de compra muito maior do que o trabalhador que está ali suando para viver com salário mínimo, por exemplo. Então é justo pagar o mesmo imposto sobre aquela mercadoria? Então é algo realmente que afeta o Brasil. Está sendo discutido a reforma, tem a PEC 45 e a PEC 110, né? Tá em tramitação aí no Congresso, então realmente é algo muito importante, né? Que está sendo o AAD, o feirão do imposto, traz isso sobre uma reforma, no caso, para que essa carga tributária sobre o consumo ela diminua. Por exemplo, nós pagamos tributos sobre medicamentos, 31% sobre medicamento, sobre alimento, sobre o feijão, sobre o arroz, sobre a carne. Então é algo, será que não poderiam diminuir um pouquinho sobre os alimentos, pelo menos? Então o consumo e produtos é algo que acomete o nosso bolso trabalhador. Eu tenho uma dúvida, André, sobre o que você falou aí. A gente trabalha 5 meses para pagar impostos. Por que ninguém faz nada em relação a isso? A gente tem informação que a gente trabalha 5 meses para pagar imposto, mas eu não vejo nenhum movimento, ninguém faz nada. A gente não sei se acostumou, ou se a gente não sabe, ou se a gente tá naquilo, mas e essa reforma tributária, você podia deixar mais claro o que é essa reforma? Já tem mais de 21 anos, mas pelo menos eu leigo, não vejo na televisão nem nada, nenhuma informação do tipo, e também estamos aí vivendo, né? A AGE está fazendo. O objetivo é exatamente esse, trazer essa conscientização. E aí agora, por favor, a pergunta para você. É pra tu mesmo. Receba! Especialista aqui é você. Então assim, com relação à reforma, como o colega Alex comentou, dois assuntos incluídos nessa reforma que é importante sabermos. O que o Alex falou sobre que não muda a situação e tal, acho que falta informação. Acho que muita gente não sabe quanto paga de tributo sobre a carne, sobre o medicamento. Isso. Isso. Sim. Muitas pessoas não sabem quanto pagam de tributos. Então, realmente, eu acho que o objetivo da AGE, do Feirão do Imposto, é conscientizar as pessoas. Primeiro, você conscientiza. Então, acho que é a falta de informação mesmo. E com relação à reforma tributária, tem 2 assuntos na reforma que eu achei muito interessante, que é o imposto IBS, Imposto sobre Bens e Consumos. Esse imposto ele segue o mesmo modelo do IVA, que alguns países desenvolvidos eles utilizam. O que é o IVA? O IBS ele vai unificar impostos estaduais e municipais. O que isso causa? Uma simplificação do sistema tributário. Simplifica o processo. Imagine uma empresa que ela tem sede em vários estados e o ICMS, a complexibilidade. Então, vai simplificar. Outra coisa interessante também na reforma tributária é sobre tem um tal de cashback. Um cashback sobre o consumo de pessoas de baixa renda. Então, muito interessante vermos
e compartilharmos e conversarmos sobre a reforma, sobre esses assuntos de forma que a gente saiba para onde a gente está indo, quanto é que a gente paga de imposto, como o feirão do imposto, como a Júlia muito bem comentou aqui, tá trazendo essas informações, né? Então é isso, pessoal. Queremos agradecer a vocês por toda a participação, agradecer aos nossos convidados, Juliana e André, pela dedicação, a Rodrigo, Rafa, Euler, todo mundo. Acesse o Instagram da AGE Bahia, lá vão ter palestras, né, temas de conscientização, onde vocês podem assistir. Temas dessa informação, vão para a palestra, porque é um assunto bastante importante, que não é muito comentado, mas que deveria ser. E essa conscientização ela tem que começar justamente da base, né, das escolas até as pessoas de mais idade, e acho que juntos nós conseguimos mudar o nosso país, e o caminho é justamente esse, através da conscientização, do aprendizado e da informação, que foi muito importante aqui pra gente, todos nós, né? Às vezes parece, imposto é um assunto chato, que a gente tem isso, mas é importante a gente entender justamente para não cair na zona errada. Então, muito obrigado a todos, e acho que é isso. Valeu! Valeu!